Pergunta: por que há uma grande quantidade de pessoas atualmente se afastando de Deus? E também, por que há também uma grande quantidade, principalmente as gerações mais novas, já que nem acreditam em Deus? Sejam todos bem-vindos ao canal Ed Consultoria. Eu sou o Sr. Ed e estou aqui abordando, conforme prometido, sobre a segunda área da vida, que é a espiritualização. Anteriormente, a primeira área foi sobre saúde física e mental, onde gravamos vários vídeos, Convido a todos que estão chegando a assistir a nossa playlist sobre saúde física e mental. Tem uma série de exercícios que eu passei que pode estar ajudando, principalmente aqueles que estão numa condição de sedentarismo, pessoal. E a importância dessa primeira aula é porque ela é base para podermos desenvolvermos as outras áreas também, no sentido de estar colaborando com o desenvolvimento de prosperidade em todas elas. Esse é o objetivo principal, esse é o nosso propósito, que todos tenham um desenvolvimento, mas não só na questão financeira, que nós vamos abordar isso. Eu sei que é uma dor muito forte para a maioria das pessoas, Aqueles que já estão bem também querem melhorar, assim como eu também estou nessa jornada. Estamos aqui para fazer network, proposta de negócios também, e isso será abordado mais tarde. E orientar com a experiência que a gente tem, no que for possível, a todos que pudermos alcançar, que a proposta do canal é essa. Então, pessoal, eu vou contar um pouco sobre a minha experiência em relação à espiritualização, Uma breve história sobre a minha questão, espiritual, a crença que eu tenho, E espero que esteja colaborando também aí com todos que porventura estejam confusos em relação a isso, a essa questão. Então vai o meu testemunho aqui para vocês no sentido de colaborar, tá? Então, assim, um breve histórico. Nós somos um país que temos como base de formação o negro, o branco e o índio, O branco, o índio, o negro. Essa é a nossa base. Foram chegando outras etnias e assim a base da nossa cultura, a base da nossa religião, ela se fundamentou nisso. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, nós fomos sendo moldados em relação às informações que os nossos próprios pais trazem. O que aconteceu especificamente comigo? Eu sou de um berço, sou de origem de um berço, onde os meus pais, principalmente por parte da minha mãe, tinha as crenças dela, em relação ao fundamento da fé dela, e isso vinha sendo e ainda é passado de pai para filho, sabemos que os pais sempre querem os melhores para os filhos. Então, o que se cultuava em relação à questão da nossa fé? Se cultuava a crença da religião católica junto com o espiritismo. E quando eu me dei por conta, na fase de adolescência, eu entrei em conflito com isso. Então eu tive um conflito em relação à questão das crenças, porque elas não se harmonizavam em relação aos seus preceitos. Uma tinha como fundamento uma determinada procedimento, um determinado preceito, enquanto que a outra tinha outro. Por exemplo, vou citar um pequeno exemplo, questão de ressurreição, questão de reencarnação. Então isso aí gerou uma confusão mental na minha cabeça, e acredito que muitas pessoas acabam tendo esse tipo de problema também. O que eu fui fazer? Eu, em conflito comigo mesmo em relação a que deveria seguir e não aceitando aquela situação, fui atrás de estudar a história das religiões, pessoal, tá? Então eu fui ver o fundamento de cada base religiosa, Passei por algumas religiões orientais, assim, as religiões mais antigas, Eu vou citar algumas aqui para não tomar muito tempo, que é sobre as principais que eu investiguei durante essa minha jornada, essa minha trajetória.
budismo, shintoísmo, taoísmo, islamismo também, né? Junto com isso o cristianismo, que é a base da nossa fé, né? Que eu esqueci até de citar, que em relação à questão do... que ela basicamente era o catolicismo e o espiritismo. Tanto o espiritismo por parte da matriz africana, como também o espiritismo aqui da nossa cultura, do nosso próprio nativo, né, que deram o nome de índios, entendeu? Eles também tinham as crenças deles. Então, o que acontece? Eu me vi no meio dessa confusão e fui estudar a história das religiões. E, por fim, investigando a base de todas, pessoal, tanto das ocidentais, orientais, africana, eu me convenci, por estar fazendo esse trabalho, por já ter contato também com essas religiões, me convenci de que, para mim, aquilo que eu queria seguir era o cristianismo. Mas não o cristianismo da forma como ele veio sendo pregado depois que houve, vou contar um pouco de história, vou voltar um pouquinho mais na história, a fusão, né, do cristianismo primitivo com as religiões greco-romanas, né? Pessoal, aqui eu quero chamar a atenção porque para mim isso aí foi como algo não muito bom, entendeu? Para a fé cristã, né? Para a fé cristã que era na essência. Na minha concepção foi algo que não foi muito positivo, né? Eu acredito que nesse momento a humanidade entrou tipo numa situação de trevas, né? Porque quando houve a fusão do cristianismo primitivo com a religião greco-romana, as culturas greco-romanas, o que aconteceu, pessoal? Eu sei que foi a fusão, né, onde se constituiu justamente a Igreja Católica Apostólica Romana. E para mim, pessoal, eu estou dando meu depoimento de coração, isso aí foi uma situação de trevas que a humanidade entrou, na minha concepção. Por quê? Porque tudo girou em torno dos reis, que era o primeiro poder, e o segundo poder era a igreja. E houve uma manipulação, na minha concepção, muito grande, pessoal. E os fatos históricos mostram isso. Então, em breve resumo histórico, quando que veio a quebra disso? Basicamente na época do iluminismo, né, pessoal? Então a gente sabe da história, quem quiser pesquisar, investigar, fica à vontade, as perseguições que houveram, né? Não vou ficar perdendo tempo com isso aqui, que está tudo registrado nos livros de histórias, correto, pessoal? Então, assim, eu tive que sair um pouco do foco da minha questão pessoal, mas dentro, porque sobre isso que eu fui investigar, sobre isso que eu fui pesquisar e fundamentar a minha fé, por isso que eu estou relatando aqui. Então, a quebra disso aí veio com Martinho Lutero e João Calvino, né? Isso aí também está nos livros de história, que daí se expandiu todas as vertentes denominadas evangélicas, né? Não vou adentrar muito nisso, só estou repassando aqui bem brevemente para explicar o fundamento da minha fé e o que aconteceu ao longo dessa jornada. Então, por fim, por que a maioria está se afastando de Deus hoje, pessoal? Por que a maioria também, essas gerações mais novas já também não tem, muitos talvez até se sintam ofendidos, né, em falar no Criador. Mas antes disso eu resumo que tomei como base a minha fé cristã, com base nos ensinamentos lá da antiguidade, e ao analisar também várias vertentes, inclusive hoje, e já vou chegar no motivo pelo qual eu entendo que as pessoas estão sim se afastando de Deus, né? Na minha concepção, né? Então eu já peço para quem quiser colaborar, argumentar, postar aí nos comentários, entendeu? Seus posicionamentos, será bem-vindo. A questão, nós vimos numa questão de exploração da fé. A fé sempre sim foi utilizada para, infelizmente, para manipular, né? Em muitos casos aí a base da sociedade, e muito se matou e se morreu em nome de Deus, em nome da fé. E o que eu fico mais indignado, pessoal, é que assim, os líderes, as pessoas que estão por trás de determinadas religiões, principalmente no caso dos irmãos, né? Não falo os que seguem, que são tipo as pessoas que são os membros das denominações, né? Mas principalmente quem está no comando dessas denominações, o que mais me deixa indignado é que eles não
digamos assim, não admitem e também não se corrigem em relação à forma como pregam o cristianismo, né? Então, quando se teve acesso às Escrituras, nós sabemos que muitas pregações aí não tem nada a ver realmente com a essência do que Cristo ensinou, do que prega as Escrituras, né, pessoal? Mas não vou entrar muito nesse mérito, com todo respeito a todas as religiões, né, que existe, a quem pratica as suas religiões. Então, estou aqui só para falar do fundamento da minha fé e respeitar, mas também explicar o meu ponto de vista em relação ao que acontece e por que nós estamos nessa situação. Inclusive no caso da questão também que envolve o universo evangélico também, né? Nós temos muitos problemas em relação a isso, temos exploração da fé, e aí a gente já vai chegando num denominador comum em relação a por que as pessoas estão se afastando de Deus. Em resumo, pessoal, eu acredito e enxergo dessa forma. Os próprios líderes religiosos têm uma boa parcela de culpa em relação a isso, pela forma que eles conduzem, né, aquelas pessoas que, os membros, né, os integrantes das suas denominações, e pela forma como eles pregam, e pelo também sim o forte comércio da fé. Isso faz com que muitas pessoas acabem se afastando de Deus. E isso é uma coisa muito triste, né? Porque nós estamos sendo sim perdendo, principalmente para as novas gerações, estamos perdendo campo aí em relação à questão da nossa fé em Jesus Cristo, em Deus, né? Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, que é justamente o fundamento da minha fé, e é essa fé que eu professo aqui de coração aberto, né? Que é a minha fé em Jesus Cristo, tenho Ele como Filho de Deus, e guardei por muito tempo assim de estar vivenciando isso, né? Vivenciando essas questões, mas hoje eu não vou mais fugir disso. E já explico melhor sobre, né? Então, estamos até aqui, nesse momento, para eu não perder o raciocínio, abordando sobre essas questões de como nós estamos hoje e o que está levando as pessoas a simplesmente realmente se afastarem de Deus e muitos nem acreditarem mais na existência de Deus, né? Eu sei que o mundo se tornou uma aldeia global, e as informações hoje elas são na velocidade da luz, né, pessoal? Uma velocidade muito grande, as influências também. O mundo está praticamente integrado e as pessoas andam meio que em conflito, né? As pessoas andam meio que em confusão. Então, isso também contribui para esse tipo de situação, da descrença no Criador, né? Mas, enfim, estou aqui de coração aberto para tentar expor aí como eu cheguei até aqui e o fundamento da minha fé, que é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a fé em Deus Pai, no Criador, mas não estou aqui para pregar a denominação A, B ou C, pessoal, simplesmente mostrar que nós temos que meditar, assim. Vou falar um pouco sobre as Escrituras, para não perder o raciocínio, mas fechando esse bloco aqui, o fundamento sim da minha fé está no fundamento cristão, mas não nesse cristianismo que está sendo pregado por aí, tá? E muitas coisas eu não concordo. Acho que o trabalho da maioria das denominações aí é um trabalho muito válido, entendeu? Mas isso aí devia ser repaginado, reestruturado, e simplesmente os líderes religiosos deveriam se redimir, pedir perdão pelos erros que cometem, não só os irmãos católicos, que são os líderes, mas também muitos evangélicos, né, bastante aí, porque gera uma confusão, pessoal. Cristo é um só e cada um quer pregar Cristo à sua maneira, então isso aí vai acabar afastando as pessoas de Deus. Essa é a grande verdade. Acaba gerando uma confusão na mente das pessoas. Ao invés de evangelizar, cada um quer pregar Deus ao seu modo. E aí isso aí complica muito, né?
eu comento sobre a questão, né, do catolicismo, essas criações de vários deuses, por exemplo, tem países que tem denominações ali, tem entidades que elas só pertencem àquele país, como aqui no Brasil, por exemplo. Tem certas entidades religiosas, algumas coisas que não tem nada a ver com as escrituras, que eles colocam, que só existe em um determinado país, um santo que só pertence àquele país. Então assim, pessoal, é muita coisa errada, e essas pessoas deveriam sim reconhecer os erros que cometem e pregar o Evangelho como Jesus Cristo ensinou, né? Ele pediu para pregar. Fazer sim um trabalho de base de acordo com aquilo que os apóstolos, né, de Jesus e os primitivos cristãos, né, fizeram. Para mim, no meu entendimento, era isso que tinha que acontecer, para poder nos fortalecermos na fé e estar cumprindo a nossa missão aqui. Mas enfim, o que eu quero dizer? Agora o que eu quero passar para vocês, né? Antes de mais nada, aqueles que estão e vão nos acompanhar aqui, talvez muitos não concordem aí, tenham a versão do que eu esteja falando, mas é o que eu defendo, pessoal, e espero que aqueles que estão no mesmo propósito, né, se fortalecer na fé, venham comigo e ajude a divulgar o nosso trabalho, né? Mais uma vez eu peço para se inscrever no canal, aqueles que estão chegando agora, ative o sininho para receber as notificações, que nós vamos trabalhar um mês mais ou menos, né, sobre esse tema, para depois ir para a área de relação familiar e social, tá bom, pessoal? Então, dando continuidade aqui, o que eu enxergo é isso, pessoal. O que está afastando as pessoas de Deus são essas questões relacionadas à forma como está sendo conduzido aí a questão das pregações, né? A exploração da fé que a gente sabe que há, e eu sei que por causa de alguns, muitos acabam pagando, e há um movimento também que quem é cristão sabe que existe aí nos bastidores para desgastar aí toda a organização social, inclusive a família, né? Há um movimento também por trás disso. Mas aqueles que realmente estão firmes na fé, acho que jamais vão deixar de lutar e defender. Lutar no bom sentido, né, pessoal? Lutar dentro daquilo que Jesus nos ensinou, que Deus quer que a gente faça. Entendeu? Defender a nossa fé e defender aquilo que a gente entende como verdade. Não sendo anti nada nem ninguém, respeitando dentro das normas, dentro das leis, mas procurar nos conduzir de forma a defender aquilo que nós acreditamos, né? Bom, enfim, para não me alongar demais, eu tenho muitas coisas para tratar em relação a isso, essa questão da espiritualidade, a questão dos bloqueios que muitos hoje têm em relação a isso. Aí eu vou deixar para um próximo vídeo, tá, pessoal? Essa foi só uma breve introdução do que está por vir, entendeu? E assim, eu espero estar colaborando aí. Espero que Deus, né, me ajude a colaborar e alcançar o máximo de pessoas possíveis para caminharmos juntos no mesmo propósito, naquilo que tem que ser feito, em cumprir a nossa missão e guardar a fé, né? Vou deixar aqui já que estamos tratando de espiritualização, uma breve oração a todos e sejam todos bem-vindos, né, nessa jornada, tá bom, pessoal? Vou deixar uma oração, aqueles que quiserem ajudar aí e levar o pensamento também, aí fica à vontade. Ó Pai misericordioso, nesse momento eu entro em Tua presença para agradecer por mais esse dia, agradecer pela vida de todos que estão chegando aqui, a todos que estão se conectando conosco, meu Pai. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo e te agradeço pela vida de cada um. E espero que todos prosperem em todas as áreas da vida e que estejamos juntos nessa caminhada para aprender, para praticar, para desfrutar, Senhor, e para transbordar na vida de quem pudermos alcançar. E que dentro do ecossistema que nós estamos criando, que nós já estamos envolvidos, né? Estamos numa mentoria, vou citar o nome porque não citei aqui, que é do Pablo Marçal, né? O Jogo da Vida. E
estou desenvolvendo esse trabalho no sentido de alcançar o máximo de pessoas possível e fazer aquilo que tem que ser feito. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Esse é o primeiro vídeo da série, um vídeo um pouco longo, mas que faz todo sentido, né? A segunda área da vida. Até mais. Fiquem com Deus.